O caso de Ubatuba, ele aconteceu em setembro de 1957 e é um caso clássico da ufologia brasileira. Por volta, nós acreditamos aí que do dia 7 de setembro de 57, na Praia das Toninhas, lá em Ubatuba, um grupo de pescadores, de turistas, estavam pescando quando viram um objeto em forma de bacia, em forma de disco voador, descer do céu, e quando ele quase tocou a água, ele não chegou a tocar a água, ele subiu mudando a sua direção repentinamente, e esse objeto explodiu em vários pedaços, né, causando um brilho assim muito intenso na tonalidade branca. Alguns desses fragmentos caíram em terra, né, na praia, e outros fragmentos caíram dentro do mar. E aí foram coletados por essas pessoas, né, que estavam ali, pescadores, turistas, e encaminharam, uma dessas pessoas encaminhou esse material para o colunista do jornal O Globo, chamado Ibrahim Suede. Aí o Ibrahim Suede, recebendo essa carta com essa história e com alguns fragmentos, ele publicou no jornal Globo, na edição do dia 14 de setembro de 57, todo esse caso. A partir daí, um ufólogo pioneiro brasileiro chamado Dr. Olavo Teixeira Fontes, que era carioca, ele ficou sabendo do caso, procurou o jornalista Ibrahim Suede e recebeu das mãos do Ibrahim Suede esses fragmentos. Esses fragmentos, naquela época, exatamente no dia 24 de setembro de 57, foram analisados no Ministério da Agricultura, Laboratório de Produção Mineral do Brasil, e se constatou uma técnica química chamada Luísa Barbosa. Ela constatou, fez um laudo, inclusive na época, dizendo que havia uma alta concentração de magnésio naqueles fragmentos, ou seja, as análises constataram que era um metal com uma concentração de magnésio muito grande, acima de 99%. Pois é, eu sempre fui curioso nato, né? Leio até bula de remédio que eu acho, eu leio. Só que assim, a minha mãe nasceu, né, nesse lugar e tínhamos parentes em comum nesse lugar. Um deles era o seu Virgílio, que era meu tio-avô, né? Ele costumava à tarde, já nos seus mais de 85 anos, ele costumava vir toda a tarde aqui à beira do mar, sentava ali na ponta da praia e ficava observando as pessoas. E eu olhando para ele, ficava imaginando o que passava pela cabeça desse senhor, né, de todas essas mais de 8 décadas de experiência no mar. E começava a puxar conversa, né? E em uma hora eu cheguei para ele e perguntei: o tio Virgílio,
conta pra gente aí, o senhor tem alguma coisa de novidade, alguma coisa diferente que você viu? Um peixe grande, ou um acontecimento diferente, né? Aí ele falou, pois é, filho, tem um caso. E aí, na linguajar caiçara, né, eu tenho um caso. E aí ele balançou a cabeça e falou, olha, aconteceu faz muito tempo, mas uma manhã bem cedo, né, quando a gente prepara a rede, acorda, toma um café, prepara a rede para sair, para pôr no mar, a gente viu um navio que a gente descobriu que era um navio da Marinha Brasileira, do Brasil. Então, nós estamos exatamente no lugar onde ocorreram os fatos, né? Onde, em setembro de 1957, um objeto voador não identificado apareceu aqui na Praia das Toninhas e alguns pescadores, alguns turistas viram a explosão desse objeto e depois recolheram esses fragmentos. Estivemos visitando várias pessoas, colhendo depoimentos de pessoas que viram na época. Infelizmente, algumas já faleceram e o seu Virgílio deu um depoimento quando em vida, né, falando que em um determinado momento ele estava na sua casinha com a sua família, chegou um pessoal da Marinha lá. Eles desceram, né, numas embarcações pequenas, bem pequenas, e foram alguns militares, foram às nossas casas, né, que nós morávamos aqui toda a beira da praia, e informaram para a gente que a gente não podia sair, né? Não explicaram por que a gente não era para ir para a praia. Só que ele até brincando, né, que era um senhor muito brincalhão, falou, olha, eles fecharam a porta da sala, mas a da cozinha ficou aberta. Então a gente se reuniu lá no fundo, subimos aqui no morro aqui próximo e fomos verificar, né, bem escondido, para não fazer barulho, e fomos verificar. Nós vimos 2 navios grandes, né, do Brasil, da Marinha, e um que era, ele falou essa expressão inclusive, e um que era do estrangeiro, né, não soube precisar do que seria, né. E eles estavam tentando tirar um objeto do mar, aqui atrás da Ilha do Mar Virado, eles estavam tentando tirar um objeto do fundo do mar e eles conseguiram. A gente viu eles tirarem uma espécie de charuto grande, né, que eles colocaram no deck do navio. E depois eu fui puxando um pouco mais de conversa com ele, falei, mas o que era isso? Aí ele falou, olha, várias vezes a gente tentou jogar rede para tirar aquilo ali da água. Ou eu sozinho, ou os outros compadres, ou a gente junto. E a gente via que quando a maré baixava um pouco e a água ficava bem transparente, a gente conseguia ver lá no fundo, nas pedras, um objeto bem comprido e muito grande. E a gente costumava jogar rede e não conseguia trazer aquilo, nem se mexia, né? E deu a entender que parecia que a rede transpassava o objeto, né? Pelo menos falou, pela dificuldade, que alguma coisa da rede ia segurar, né? A rede ia puxar aquilo, mas não conseguiu. Então, aqui em Ubatuba, não só na Praia das Toninhas, como várias praias aqui do litoral paulista, existem muitos casos, né? Os caiçaras aqui, ou mesmo as pessoas que moram aqui, associam esses fenômenos luminosos às lendas locais aqui. Então, geralmente eles chamam de bola de fogo, mãe do ouro, né? Então, são coisas assim de assombração. Então a região ela é bem misteriosa e ela é repleta de casos, uma grande incidência de casos ufológicos. Olha, é uma questão de coerência, né? Uma questão de lógica. Se existe essa terra maravilhosa, azul, divina, sensacional e com pessoas legais como a gente, entendeu? Os humanos, na verdade, que vêm de uma evolução desde os macacos e toda aquela história de Darwin, eu acho que por que não existem outros planetas assim? Por que nós somos os únicos? Eu acho que seria até prepotente achar que a gente é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos no centro desse universo maravilhoso, essas milhões de estrelas e planetas que a gente vê toda noite aberta, que não tenham nuvens. Seria muito pretensioso a gente achar que só somos nós. Então, baseado nessa coerência, que eu acho que isso é absolutamente coerente,
eu acho que não estamos sozinhos, não. Aqui, nessa região do litoral, a gente tem uma incidência bem grande e uma diversidade de formatos de naves. Então, geralmente as naves-mãe, que são as naves maiores, elas são alongadas, né? Parece uma espécie de charuto, né? Elas são compridas. Existem naves tripuladas que podem ser redondas, às vezes meio alongadas também, que são avistadas aqui na região. E existem objetos menores, que pode ser redondo, às vezes é triangular, às vezes parece um formato de bastão, mas são pequenos que são objetos teleguiados, que a gente chama de sondas, sondas teleguiadas, que também, vez ou outra, aparecem aqui nessa região. Quando os objetos eles aparecem nas montanhas ou no mar, né, sobrevoando, a gente chama de OVNI, que é objeto voador não identificado. Quando esse objeto afunda dentro do mar ou sai de dentro aqui do mar, a gente chama de OSNI, que é objeto submarino não identificado. Então, e aí ele falou que havia um jornalista, que ele soube de um jornalista, que tinha alguns dados do acontecido, né? De que tinha ido para os Estados Unidos. Agora ele não soube me explicar se foi alguma coisa, alguma prova, ou o próprio jornalista que foi para os Estados Unidos, e que muita gente na cidade tinha uma ideia disso, e algumas pessoas inclusive conheciam o jornalista, né? E aí comecei a puxar mais conversa, e aí ele parou, né? Parou, continuou a sentar ali, observar o mar, e quando a gente voltou para o almoço, na mesa, eu tentei puxar a conversa novamente, e aí a esposa dele, a tia Maria, falou assim: mas essa conversa de novo, né? Tirando, como se estivesse tirando sarro do marido. Aí eu percebi que pela conduta desse senhor, o histórico de vida dele ou de liderança da comunidade, não teria aquilo não poderia ser uma mentira, né? Não poderia ser uma mentira. Alguma coisa de fato aconteceu. A parte mais tenebrosa dessa história é o acobertamento militar que foi feito em torno do assunto, ou seja, os pedaços maiores desse objeto que explodiu aqui estão nas mãos dos militares, tanto da Marinha, do Exército, como também algumas pessoas norte-americanas que estiveram aqui junto com a Marinha brasileira. Então, infelizmente, a gente não tem acesso a esses laudos, a essas investigações que foram feitas pelos militares. Com o passar dos anos, né, a curiosidade inata, eu fui descobrindo que de fato, no ano de 57, alguma coisa aconteceu, pegando pequenos relatos de outras pessoas, na época ainda vivas, da geração do tio Virgílio, né? E isso acabou deixando a gente mais intrigado e sabedor de fato que o Virgílio, né, contou o que de fato aconteceu, que eles saíram, que veio alguém aqui, uma estrutura militar, veio no local, né, ainda mais para a época, que era uma coisa muito difícil, muito custosa, segurar em casa pescadores e moradores simples, mas para quê? Qual o motivo? Que a vida toda, passaram a vida toda, a praia era a extensão da vida dele, da casa dele, não podiam mais pisar naquela areia. Mas e por que vir armado? Né? E por que vir fardado, vir oficialmente? E para que deslocar 3 navios para a Baía aqui do Mar Virado, né? Então isso acabou suscitando um monte de dúvida, né? Querendo explicar, mas a gente ficou só em algumas coisas. Mas o relato do Virgílio é bem conhecido de todo mundo, né? Com o passar do tempo as pessoas contam um pouco mais, um pouco menos, mas eu fico muito grato de ter esse privilégio de ter entrevistado ele, porque no ano seguinte, infelizmente, ele faleceu, né? E ficou marcado para mim, né, morador, até sobrinho neto dele, esse privilégio de ter conseguido essa história com Virgílio.
Senhor Presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, meu intuito com essa missiva é colaborar com a sua pesquisa de forma anônima, fornecendo pedaços de metal que pertenceram ao meu falecido pai. Desde pequeno, lembro que meu pai contava sobre a explosão de um disco em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e me mostrava pequenos fragmentos de metal dizendo que eram daquele disco voador. Como ele era militar do Exército, dizia que ficou com alguns pedaços e que outros foram objetos de análise no Instituto Militar de Tecnologia no Rio de Janeiro. Vi que você fez um pedido pelo SIC em maio de 2015 sobre este acontecimento no ano de 1957. Então resolvi colaborar enviando anexados esses fragmentos. Desejo que ajude nas suas pesquisas e não almejo que o meu nome e de meu falecido pai sejam envolvidos com este assunto. Por isso peço que respeite o meu anonimato. Saudações. Ao longo desses 60 anos do caso de Ubatuba, onde ainda não se descobriu, né, qual a origem, né, daqueles fragmentos, vários jornais, vários periódicos, eles têm publicado, né, matérias demonstrando realmente que ele permanece insolúvel, né? A gente tem aqui, por exemplo, alguns jornais: metal caído em Ubatuba surpreende cientistas. Nós temos também aqui uma outra matéria de 1985 do Globo: objeto voador caído em Ubatuba desafia os cientistas há 28 anos. Temos um outro aqui, ó: ciência confirma magnésio extraterreno do suposto disco voador de Ubatuba. Até prêmios, né? Disco voador de Ubatuba dá prêmio nos Estados Unidos. Então a gente tem assim vários jornais que têm publicado, né, o desenrolar dessa história, o desenrolar dessas pesquisas. Depois de 60 anos, ou seja, a partir de 2017, onde a gente pegou firme nessas análises, nós pretendemos aí chegar a uma conclusão, né, desse caso. O que aconteceu? O que explodiu lá? Foi de fato um OVNI? Foi uma nave extraterrestre ou não? Uma das possibilidades é que pode ter sido uma bomba, porque naquela época existiam bombas incendiárias que eram feitas à base de magnésio. Uma outra possibilidade é realmente ser um objeto anômalo que não seja terrestre, e ainda pode ser também um fragmento de uma aeronave terrestre, que também utiliza magnésio de aviação na sua composição. Então, na verdade, no momento a gente ainda não sabe o que é, mas a gente tem várias linhas de pesquisas que vão levar a gente para vários caminhos. A ideia é levantar todos os elementos para que a gente possa excluir as possibilidades que não são as reais, até a gente falar: não, olha, a nossa pesquisa, as evidências nos levaram a tal ponto. Outra coisa interessante é que a gente não sabe ainda se de fato está relacionado com algum armamento, algum tipo de bomba, né? Mas no passado tinha algo que eles falavam de Magnox. O Magnox, ele é uma liga de metal que foi criada para fazer um reator nuclear justamente naquela época. Até o momento a gente não achou nenhuma documentação que dissesse que esse reator tenha vindo para o Brasil, e nos registros oficiais esse reator nunca veio para o Brasil, nenhuma unidade dele veio para o Brasil, mas a composição é muito parecida. Não é igual, mas é parecida. Então, por exemplo, pode ser que uma aeronave estava transportando ilegalmente uma carga com um reator de Magnox e explodiu no caminho? Pode ser. Então, assim, é uma das possibilidades que a gente está levantando. É realmente uma das possibilidades bem interessantes. No ano de 2016, em maio, eu acabei recebendo uma carta, e de posse desse material a gente reacendeu, né, e resolvemos fazer uma repesquisa desse caso de Ubatuba. Uma vez que você ter fragmentos de um possível OVNI, um possível objeto voador não identificado, é algo raríssimo
na ufologia e principalmente no Brasil. No Brasil nós não conhecemos nenhum ufólogo que tenha um fragmento de um OVNI. E hoje nós temos isso, porque os fragmentos que foram analisados lá em 1957, todos eles, exceto um, foram destruídos nas análises. Eram análises destrutivas para saber a composição química. Apenas um ficou preservado e atualmente está na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sendo analisado por Peter Sturrock, que é um norte-americano, que tem desenvolvido vários trabalhos em cima dessa amostra. Bom, eu tenho trabalhado muito junto com o Edson, buscando tudo que a gente consegue de informação que a gente tinha do passado do caso. A gente conseguiu levantar informações, por exemplo, a respeito das análises que foram feitas na NASA, em universidades americanas, em empresas como, se eu não me engano, a Dow Química, que fez a análise do material também no passado. Recentemente também nós descobrimos, fazendo algumas outras investigações sobre o caso, que o professor Pierre Kaufmann, da FGV, aqui em São Paulo, na década de 80, por volta do ano de 1985, ele juntamente com outro professor também lá da Universidade de Stanford, o Peter Sturrock, fizeram um trabalho científico a respeito desse caso da explosão de Ubatuba. E no final dessa pesquisa do professor Pierre Kaufmann, eles chegam a duas conclusões: ou é um OVNI, ou seria um meteorito, segundo as investigações que eles fizeram, um meteorito que teria caído em Ubatuba entre os anos de 1933 e 1934. Para falar de meteoritos, para a gente fazer um contraponto com esses fragmentos que o pesquisador Edson me trouxe, vale a pena eu ressaltar algumas coisas. O meteorito, para quem conhece, ele tem uma diferença muito grande das rochas terrestres. Ele tem algumas características próprias de meteoritos. Crosta de fusão, que é uma crosta negra, né, devido à fusão de alguns minerais da entrada na atmosfera. Você tem, chama regmagliptos, são estruturas abauloadas que alguns meteoritos, principalmente os sideritos, têm. O que mais? Alta densidade, magnetismo. Então, os meteoritos, eles têm características próprias. Os meteoritos, eles podem ser os ferrosos, os rochosos e os mistos, que é uma mescla dos dois. Então, cada meteorito tem uma composição química, ok? Esses fragmentos que o pesquisador Edson Boaventura trouxe, desde já, morfologicamente, assim, visualmente, já falava, não é um meteorito, não são meteoritos. Isso pode ser uma liga metálica produzida, isso com certeza não é um meteorito, e muito menos um meteorito de ferro metálico, que seria os sideritos, não são. Então, o que nós acreditamos? De posse desse material, se não é uma brincadeira, né, que na época quando nós recebemos em maio de 2016, se não fosse uma brincadeira de mau gosto, seria efetivamente fragmentos de um caso super importante, um caso clássico da ufologia brasileira, e a gente teria evidência física ali, de repente comprovar, né, que o fenômeno OVNI existe e que nós temos um pedaço de um objeto desses, um objeto voador não identificado. A princípio a gente resolveu levar esse material, esses 4 fragmentos, para o IPT, na USP, e no IPT eles iriam realizar primeiramente uma análise qualitativa para descobrir se o que continha naquelas amostras era na maior quantidade de magnésio. E foi feito dessa forma, a gente tem os laudos, e essas análises constataram que os fragmentos tinham uma concentração muito grande de magnésio. A partir daí, a gente mais animado, resolvemos então fazer a análise quantitativa para saber qual o percentual de magnésio presente nas amostras. Aí levamos para um outro departamento, o LCT da USP também, e eles fizeram uma análise desses fragmentos, e essas análises resultaram
num percentual de 99,3% de magnésio, sendo composto na sua maioria, o resto, 0,07%, de óxido de magnésio, né, tendo encontrados alguns traços de outros elementos químicos, mas que poderiam ser impurezas, uma coisa que é bem insignificante, já que a amostra ela é bem pura. E quando ele me trouxe os resultados, a gente acabou produzindo um relatório e um atestado desse material, provando, olha, isso com certeza não são fragmentos de meteoritos e com certeza é algo diferente. Ok. E aí, pelas análises, aonde supera mais de 95% de magnésio, ou seja, é uma liga, é um magnésio de alta qualidade, de alta pureza. E que nem a liga que eu tenho de magnésio com ferro tem tanta pureza assim. Eu afirmo, não são meteoritos. Até porque eu tenho uma experiência e sei muito identificar se fossem ou tivesse o mínimo de chance de ser. Não tem a mínima chance de ser um meteorito. Então, não sendo um meteorito e tendo a origem muito bem esclarecida, é possivelmente uma coisa mais extraordinária ainda. E agora a gente está indo para a terceira análise, que é uma análise cara, mas a gente conseguiu, através desses cientistas que estão interessados nesse material, de fazerem análise de graça. Então a gente vai fazer uma análise estrutural para saber mais detalhes a respeito desses fragmentos. Você tem várias formas que você pode fazer para criar os elementos, para criar o metal. Isso vai nos dizer como ele foi criado. Se foi uma técnica terrestre, a gente já começa a eliminar a possibilidade de ser algo extraterrestre. Então, esse tipo de análise científica que permite que a gente chegue na conclusão mais próxima da verdade. Eu acho que 100% da verdade a gente nunca vai ter como chegar. Por quê? Porque a gente não estava lá no dia. Mas pelo menos as evidências vão apontar para a gente para a causa mais provável da origem, seja ela terrestre ou extraterrestre. Então a gente pretende colocar a conclusão através de um livro que nós estamos escrevendo, e muitas pessoas estão vindo também relatar, dar depoimentos a respeito desse caso. São depoimentos aí inéditos, pessoas que presenciaram a explosão desses objetos ou que tiveram algum tipo de interação, né? Militares também estão vindo aí dar alguns detalhes a respeito do caso. Então a gente acredita que dentro de pouco tempo a gente vai ter mais informações desse caso. Volto até a afirmar que, pelo conhecimento dessas pessoas, eles não tinham como inventar. Eles não tinham um outro dado parecido de conhecimento, né, para poder se sobrepor a esse dado e contar uma história baseada nisso. Então, o que eles contaram, de fato, foi o que eles viram, né? Então, pelo histórico das pessoas, né, eles eram pescadores, contavam histórias de pescador, mas mentira não eram, né? Era a época do fio do bigode. O que eles falavam, eles sustentavam até o final da vida. Pode ser também que a gente publique um livro e não tenha a solução definitiva para este caso. Ou seja, o mistério ainda permaneça aí por mais 70, 80, 100 anos. Desde a época dos navegadores que pegavam seus barcos de madeira super bonitos e tal e saíam por esses mares todos desbravando, por que não tem espaçonaves tecnologicamente desenvolvidas em outros planetas explorando e descobrindo lugares novos? De repente a Terra é um lugar novo para eles descobrirem. Por que não? E que a gente tem que, de fato, se debruçar, uma vez que a importância do caso reside justamente na existência de fragmentos metálicos, ou seja, de uma evidência física concreta que pode resultar na comprovação de que o fenômeno OVNI é real. Então eu acho que eles são inteligentes o suficiente para se manterem meio invisíveis. Então a gente nunca nota. É difícil. Você já viu um? Eu ainda não. Mas eu sinto que eles estão por aí. Porque quimicamente, o universo, o sistema solar, tudo é igual. O ferro das estrelas é o que está no nosso sangue, cara. Nós somos poeiras estelares. É isso.